A paz do Senhor aos irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um texto que possivelmente eu, você, todos nós entendemos errado. O texto, para ser bem objetivo, se encontra em Amós, capítulo 4, versículo 12, que vai dizer o seguinte. Eu vou ler apenas o texto para nós podermos depois adentrar no seu contexto. Amós capítulo 4, versículo 12 vai dizer o seguinte: portanto, assim farei com você, Israel, e porque farei isso com você, prepara-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus, porque ele é quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Mas aí você me pergunta, mas o que eu entendi errado nesse texto? Quando nós analisamos o contexto de Amós 4, nós observamos não uma série de elogios da parte de Deus. Não era um momento de glamour. Não era um momento ali de apoteose profética. Não era um momento de alegria. Não era um momento de proximidade de Deus, de comunhão com Deus. Mas era um momento de juízo. E quando nós ouvimos esse texto, esse versículo, isoladamente, ele diz o seguinte: então prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Nós já imaginamos que se trata de arrebatamento ou de volta de Cristo ou final dos tempos. Nós entendemos logo isso. Eu já entendi assim, e hoje tem até louvores com essa temática a partir desse versículo, sendo que no contexto de Amós 4 não tem nada a ver com volta de Cristo. É um contexto onde Deus iria enviar juízo. Quando nós observamos o versículo 6, vai dizer o seguinte: também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar. É uma série de juízos em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor, ou em outras versões mais comum, e mesmo assim vocês não voltaram para mim. Versículo 7, além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiam a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Eu os castiguei com o crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas, e as vinhas, as figueiras e as oliveiras, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que os seus cavalos fossem capturados, e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegassem às suas narinas. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor, não voltaram para mim. Destruí alguns de vocês como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com você. Aí o contexto: Israel, e porque farei isso com você, prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus. Então nós observamos que o contexto não é de um encontro triunfal com Deus, não é de um encontro ali sublime, mas aqui se fala de confronto, Deus se achegando ao seu povo para tratar das suas pendências. No contexto geral, nós sabemos que Amós era contemporâneo ali do profeta, do rei Oséias, o rei Oséias de Israel. Tá, irmãos? O rei Oséias, não o profeta Oséias, mas o rei Oséias. E, aliás, o profeta Oséias também é contemporâneo de Amós, e ali ele estava inserido naquele mesmo momento onde Deus estava avisando que iria executar juízo.
quando Deus dizia, eu mesmo vou a vocês, eu mesmo agora vou, não vou enviar mais peste, não vou enviar mais praga, eu não vou enviar mais chuva, agora eu mesmo vou até vocês. Eu quero ver como que vocês irão escapar das minhas mãos. Deuteronômio 32:39 vai dizer, vede agora que eu sou e não há ninguém além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Como não se lembrar de Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então quem vai impedir? Esse momento que Deus está falando, eu agora vou até vocês, Israel. Vocês fugiram das pragas, vocês resistiram à fome, resistiram à sede, vocês resistiram até o fogo, mas eu quero ver vocês lidar agora com a minha presença. Eu quero ver vocês agora resistirem à confrontação que eu colocarei diante de vocês. Eu quero ver como que vocês irão lidar frente a frente comigo, é o que Deus estava dizendo para eles. Então, nesse momento, Deus iria permitir os sírios entrarem e invadirem Israel e tomarem ali o reino. E foi o momento do exílio. Então Deus permitiu, tirou as suas mãos e ele literalmente se encontrou com o seu povo. Ele saiu da frente e ele permitiu que o seu povo fosse levado em cativeiro devido à desobediência, não terem se atentado para os sinais que ele enviou antes. Então, uma dica para você: fique atento aos sinais. Coisas ruins acontecem todo dia, mas existem sinais que nós sabemos que é Deus nos chamando para perto. Existem sinais que são Deus, que é Deus nos direcionando para retornar algumas coisas, alguns hábitos que nós deixamos para trás, para inclinar mais uma vez a práticas que nós antes fazíamos e não fazíamos mais. Quando Deus está nos chamando às vezes para uma devoção maior, quando Deus está chamando a gente para uma intimidade maior com Ele, uma comunhão maior com Ele, e às vezes nós não entendemos, então Ele envia sinais para não ir pior. Às vezes estamos pecando, estamos desobedecendo, estamos fazendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e Ele está enviando sinais. É uma enfermidade, Deus envia muitas das vezes, é um carro que quebra, muitas das vezes é um motor que funde. Estou falando coisas básicas, mas às vezes é um ente querido que morre, alguém muito importante, muito próximo, e é Deus falando: quer que a desgraça pare? Isso é só uma pontinha do iceberg. Então, pelo amor de Deus, se você está vendo esses sinais, corre, dobra o seu joelho, clama ao Senhor, e Ele irá te revelar o motivo de toda essa catástrofe, e através disso Ele vai te elevar, e você e Deus serão um novamente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.